Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT, aula 98. Para essa aula, nós vamos continuar aí na resolução de exercícios referentes ao assunto de força magnética no condutor sendo conduzido aí, sendo percorrido por uma corrente elétrica, tá certo? Teremos aí dois exercícios extras e a continuidade aí da resolução dos exercícios do nosso material. Então prepare o seu caderno e vamos começar! Então vamos lá, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Pegue aí o nosso material na página 98, questão de número 19. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado e observado a figura que também foi colocada no enunciado. Analise as forças que estão atuando aí no condutor, tá? Para o condutor aí se manter na horizontal em equilíbrio, você tem aí as duas molas atuando aí com as respectivas forças elásticas em cada extremidade do condutor, bem como o peso e também a força magnética que atua nesse condutor, transportando a corrente elétrica. Aplique corretamente aí a regra da mão direita, tá certo? Para você obter aí o sentido da força. Então, olha, as duas molas, elas devem equilibrar aí com as suas respectivas forças elásticas, o peso e também a força magnética. De tal sorte, então, que aí a deformação das molas vai ser dada por essa expressão, que é a alternativa D. Tá certo? Então, bem simples essa questão, tá? Não tem segredo, ok? Próxima página, página 99, questão de número 20. Espero que você também tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado e observado a figura. Então vamos lá, vamos para a solução, pegando novamente aí a figura que foi colocada no enunciado. Observe que nós temos aqui uma espira triangular, não é verdade? E olha, é um triângulo equilátero, olha, 60, 60, 60 graus, tá certo? Isso significa que cada cateto aqui, olha, que é submetido à passagem de uma corrente de intensidade I, ele sofre a ação de uma força magnética que é igual à força nos demais catetos, tá? Desse triângulo. Tá? A corrente é a mesma, a distância, o comprimento aqui é o mesmo, então as forças são iguais. Tá certo? Então vamos calcular essa força magnética resultante. Tá? Observe que no cálculo eu vou encontrar aqui, olha, um polígono fechado. Isso significa que a força magnética resultante é nula. Só lembrando, né, a força em cada cateto vai ser π, tá certo? Repare que a corrente, ou melhor dizendo, a direção de cada condutor é perpendicular ao campo de indução magnética que está entrando no plano do monitor e do seu dispositivo. Ok? Então a força magnética resultante é zero, de tal sorte que as duas cordas isolantes aqui, olha, que prende a nossa espira no teto, elas vão suportar simplesmente o peso, tá? Então a tração aí em cada corda isolante vai ser igual a 0,02 newtons, a alternativa correta, letra B. Lembre-se de colocar aí tudo no sistema internacional, tá certo? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima questão, questão de número 21, ainda na página 99. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução, pegando novamente aí a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? Bom, repare o seguinte, nós temos aí um circuito com associação de resistores e temos também uma parte do circuito que está inserida aí em um campo de indução magnética. Nesse caso, esse campo está entrando no plano aí do monitor, do dispositivo que você está utilizando para visualizar essa aula, ok? Bom, o que nós temos que fazer aqui? Primeira coisa é encontrar aqui, olha, a corrente, a intensidade de corrente que percorre esse circuito, tá certo? E para isso, é melhor encontrar a resistência equivalente, tá certo? Bom, observando aqui o sentido da corrente, olha, sabemos que ela vai sair aqui do polo positivo do gerador, vai percorrer esse circuito nesse sentido aqui, para você que está visualizando, sentido horário, tá certo? E vai percorrer cada trecho aqui, olha, o KL e o LM, que está inserido aqui no campo de indução magnética. Bom, então nós temos aqui a força magnética atuando aqui no trecho KL, tá? Aplique a regra na mão direita,
Está aqui o sentido da força. E a força magnética nesse trecho aqui, olha, LM, ok? Bom, a resistência equivalente. Você deve ter identificado que essas resistências estão todas em paralelo. Tá? Então, vamos aplicar aqui a associação em paralelo. Encontramos a resistência equivalente valendo 4 ohms. Agora que eu tenho a resistência equivalente, para encontrar a intensidade de corrente, bem simples, eu tenho a DDP valendo 40, a resistência equivalente valendo 4, 10 amperes. Ok? Agora, calcular a intensidade de cada força aí nos trechos. Bom, por exemplo, no trecho aqui, olha, KL, tá? Aplicando aqui a força magnética, bioseno de θ. Repare que o ângulo θ entre a direção do L e a direção do B é de 90 graus. O L está aqui, olha, na vertical e o campo está entrando no plano aí do dispositivo, do monitor do dispositivo, tá certo? Que você está utilizando para visualizar a aula. Então vamos lá, olha, a força aí no trecho KL, vamos pegar aqui os dados que foram colocados no enunciado, tá certo? Temos aqui o campo, a intensidade de corrente e temos aqui o comprimento KL, então 32 newtons. Para o trecho LM, também, olha, o mesmo campo, 0,4 Tesla, corrente de 10 amperes, só que o trecho de 6 metros, 24 newtons. Observe que essas duas forças elas são perpendiculares entre si. Para você achar a força resultante, basta você aplicar aqui, olha, Pitágoras, tá certo? Porque você vai ter o vetor resultante aqui na diagonal, não é? Quando você for somar os vetores. E repare também que você tem aqui um triângulo pitagórico, em que um lado aqui, olha, é 4 vezes 8, o outro lado é 3 vezes 8, então a hipotenusa vai ser 5 vezes 8, 40 newtons, o que vai me dar como alternativa correta, letra B. Tá certo? Olha, uma questão bem simples, até está envolvendo aí um pouco mais de coisas, né? Está envolvendo aí associação de resistores, um circuito de malha simples, aplicando aí a lei de Ohm-Pouillet bem simples, tá certo? E por último aí o cálculo da força magnética e a força magnética resultante. Bem interessante a questão, bem simples também, não tem segredo, não tem aí muita dificuldade para você encontrar a solução. Vamos lá então para um exercício extra, AFA. Desejando-se determinar a intensidade do campo magnético no interior de um solenoide longo percorrido por uma corrente elétrica constante, um professor de física construiu um aparato experimental que consistia, além do solenoide, de uma balança de braços isolantes e iguais a D1 e D2, sendo que o prato em uma das extremidades foi substituído por uma espira quadrada de lado L, conforme indicado na figura abaixo. Quando não circula corrente na espira, a balança se encontra em equilíbrio e o plano da espira está na horizontal. Ao fazer passar pela espira uma corrente elétrica constante e o equilíbrio da balança é restabelecido ao colocar no prato uma massa m, sendo G o módulo do campo gravitacional local, o campo magnético no interior do solenoide é dado pela expressão, tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado e também a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno e tentado responder essa questão. Então, vamos lá, vamos para a solução. Bom, olha só, aqui eu já peguei a figura que foi colocada no enunciado com as forças que estão atuando, inclusive as forças magnéticas que estão atuando na espira, tá certo? Mas, por hora, vamos esquecer essas forças magnéticas e vamos ficar focados somente no peso da espira e no peso do prato. Tá certo? Eu tenho que equilibrar essa balança aí na horizontal. Para isso, eu vou fazer o estudo do torque, tá? O momento resultante, né? O momento da força resultante. Então, vamos lá. Então, nessa primeira situação, para manter essa balança em equilíbrio, o torque, né, oferecido pelo peso da balança, ou melhor, pelo peso aqui da espira, tem que equilibrar com o torque oferecido pelo peso do prato. Como é que a gente calcula o torque mesmo? Estão lembrados? Você vai pegar a força vezes o braço de alavanca, não é verdade? Então, vamos pegar aqui. Do lado esquerdo, eu tenho o torque oferecido pelo peso da espira, pegando aqui o peso da espira no seu centro de massa, olha o encontro das diagonais aqui desse quadrado, tá certo? E eu sei que ela está exatamente aqui no centro do quadrado. Há uma distância L sobre 2 aqui, olha, da extremidade da espira, não é verdade?
E somado com D sobre 2, multiplicado pelo peso da espira, eu tenho o torque da espira, tá? Bom, ela faz a balança aqui girar no sentido anti-horário, tá? Eu vou adotar positivo para ela, tá? Mas como eu já passei para o outro lado da igualdade, o torque oferecido pelo peso do prato, que faz girar aqui no sentido horário, seria negativo, mas já passei para o outro lado, então tudo bem, não vou mais preocupar com o sinal. Então, o torque oferecido aqui pelo prato vai ser o peso do prato vezes a distância d1, tá certo? Bom, eu vou guardar essa relação, ela vai ser útil depois, tá? Agora, vamos considerar uma corrente percorrendo aqui essa espira, tá? Bom, ele até colocou o sentido aqui de percurso da corrente, mas o que ele não afirmou aqui, qual é o sentido do campo de indução aqui do solenoide. Imagine que esse campo aqui esteja apontando da sua direita para a sua esquerda. E a corrente nesse lado aqui, por exemplo, apontando aqui para você, tá? Está em perspectiva, mas vai estar apontando para você. Se você aplicar a regra da mão direita, você vai observar que esse lado aqui da espira vai se sujeitar a uma força magnética na vertical para baixo. E esse lado aqui, olha, que você está visualizando nesse primeiro plano aqui, olha, não tem força magnética. É paralela à corrente, o campo, não é isso? Bem como o outro lado também, olha, não vai ter força magnética, paralela à corrente. Mas esse lado aqui tem força magnética, tá? Aplicando a regra da mão direita, uma força magnética para cima. Repito, se o campo de indução estivesse apontando da direita para a esquerda. Se fosse o contrário, eu teria que inverter o sentido dessas forças. Mas isso não vai atrapalhar na nossa solução. Vamos resolver dessa situação aqui, tá? Manter essa balança em equilíbrio agora com a presença dessa corrente. Então, de novo, eu vou equilibrar essa balança aqui pensando no torque resultante, né? O momento da força resultante. O momento resultante tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Calcular todos os momentos oferecidos aqui. Então, olha, o primeiro momento é o momento dessa força magnética aqui, olha, atuando nesse lado aqui. Está uma distância L mais D2, não é isso? Então, olha, Bill D2 mais L, ok? Agora, o torque oferecido pelo peso da espira. Tá aí, olha, a distância é a mesma, D2 mais L sobre 2. E essa relação, olha que legal, já tenho ela aqui, olha. Depois eu vou substituir, tá certo? Agora, o torque oferecido pela força magnética ascendente, não é isso? Ele vai ter o sinal negativo, porque ele vai provocar um giro da balança no sentido horário, tá? Convencionalmente, a gente adota sentido horário negativo. Então, Bill vezes a distância, no caso, D2, ok? Do outro lado da balança, olha, eu vou ter o torque do peso do prato e mais o torque aqui da massa, ou melhor dizendo, do peso da massa que foi colocada no prato. Por isso eu somei aqui, olha, peso do prato mais M vezes G, tá certo? Bom, faz a balança girar no sentido horário, por isso que está negativo aqui, tá? Igual a zero, tá? Distância D1, tranquilo, tá certo? Bom, se você multiplicar aqui Bill vezes D2, já vai cancelar com esse. Por isso que não vai atrapalhar muito essa questão aqui de que força, né, que está apontando para cima. Poderia ser desse lado aqui, apontando para cima, e esse outro lado aqui apontando para baixo. Não vai atrapalhar muito, tá? Mas aí eu teria um sinal negativo aqui, olha, se eu tivesse trocado aqui essas duas forças. Mas para o cálculo do módulo do B, não vai atrapalhar, tá certo? Bom, esse cara aqui, olha, você já tem ele, só substituir aqui, tá certo? E quando você efetuar a distributiva aqui, olha, já vai cancelar com esse outro, não é verdade? Vai ficar simplesmente o torque oferecido pela massa, ok? Então, olha, efetuando os cálculos, você vai encontrar essa expressão. Repito, se eu tivesse trocado essas forças, por exemplo, tivesse colocado essa força magnética para cima nesse lado, e essa força magnética para baixo nesse lado, eu teria um sinal negativo aqui, tá? Não ia atrapalhar os meus cálculos para encontrar o módulo do B, tá certo? Então tá aí, olha, expressão dada aí pela alternativa D, tá certo? Olha que questão interessante essa questão da AFA, né? Bem interessante. Vamos lá para o nosso último exercício extra, prometo! Federal de Pernambuco, 3 longos fios paralelos de tamanhos iguais e espessuras desprezíveis estão dispostos como mostra a figura e transportam correntes iguais e de mesmo sentido. Se as forças exercidas pelo fio 1 sobre o fio 2 e o fio 3 forem representadas por
F12 e F13, respectivamente, qual o valor da razão F12, F13? Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote o enunciado aí no seu caderno e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Bom, trata-se aqui da interação entre correntes paralelas, tá certo? Estão separadas aí, né? A e 2A, respectivamente. Então vamos lá. A força que o fio 1, vamos dizer assim, né, que exerce no fio 2, μ0 sobre 2π, que multiplica a intensidade de corrente 1, intensidade da corrente 2 sobre a distância vezes o comprimento comum, L. Tá certo? Como as correntes têm a mesma intensidade, ficou I ao quadrado e a distância A. Tá? Já a força que o fio 1 exerce lá no fio 3 vai ser igual a μ0 sobre 2π, que multiplica I1 vezes I3 sobre a distância, no caso 3A, vezes o comprimento comum, L. Tá certo? Então tá aí, olha, tranquilo. Só agora achar a razão. Tá? Achando a razão, você vai encontrar o número 3, ok? Muito simples aqui, olha. Ele nem perguntou se essas correntes estão se atraindo mutuamente ou se elas estão se repelindo mutuamente. E aí, elas estão se atraindo ou se repelindo? Deixar para vocês, hein? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, vamos entrar aí no assunto de indução eletromagnética, nosso último assunto do curso. Já está acabando. E por falar em curso, estão gostando do curso? Compartilhe com os colegas as aulas, vai! Vamos ajudar o canal a crescer. Não se esqueça de dar o seu joinha. Não é inscrito no canal? A essa altura do campeonato você ainda está de fora, se inscreva no canal urgente. E não se esqueça de ativar o sininho. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!